Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Uma espécie de talk show, o Sapa Justa é apresentado por mim, Letícia Martins, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Aqui nós falamos sobre experiência, representação, cultura, amizade, amor, gatos, aliens do mar e profundezas. Esse podcast é feito por uma lesca, pra todo mundo ouvir. Olá, ouvintes! Mas um jeito meio brega assim. Estamos aqui mais um dia sobre o olhar sanguinário do vizinho. Sobre o olhar pesado do capitalismo. E no episódio de hoje, convidei dois excelentíssimos. Todos os meus convidados são excelentíssimos, vocês podem perceber. Amei o título de excelentíssimo. Achei Pra gente falar de relacionamentos. Quem gosta, hein? E do meu lado esquerdo tem o Conrado Perdigão. Conrado, se apresenta aí pra população. Oi, gente. Prazer, sou Conrado, sou designer e trabalhei com LEDs aí por quase 2 anos. Uma amizade que começou no trabalho, mas que vai durar eternamente. Pois ela não trabalha mais comigo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Mas que aí eu sou designer e é isso aí. E homossexual também. Tenho um relacionamento com a outra POC aqui há 9 anos. 9 anos. Você não vai errar isso aqui na frente, né? Em rede nacional, não, hein? Não, é 8 que vai fazer 9. Já fez 9, não, Conrado. Fez 9. Ai, meu pai. Oh, meu Deus. E do nosso outro lado esquerdo é esta pessoa que namora a outra pessoa. Gustavo, se apresente. E aí, gente, meu nome é Gustavo. Eu sou publicitário, trabalho com marketing digital, faço análise de social, faço inbound marketing, enfim, tô aí nesse mundão. Inclusive, tô aceitando jobs, caso tenha alguém aí do outro lado precisando, me mande. Letícia tem os meus contatos. Por isso que falou tanto, né? Claro, eu tenho que vender meu jabá. Não tá fácil ser desempregada na pandemia. Tempos de crise. Tempos de crise. Namoro com o Conrado há 9 anos e tô aqui pra contar casos babados. E é isso aí. Vocês viram que ele já falou com mais certeza aí da data, né? Conrado. Sempre tem isso no relacionamento. Não, mas não entra naquele estereótipo de, tipo assim, igual tem um relacionamento hétero que o homem nunca sabe e a mulher que sabe tem que ficar corrigindo. Porque, tipo assim, é muito tempo. Eu não lembro, às vezes, minha própria idade, gente. Mas... Então, tipo assim... Isso aí ele tem uma memória um pouco complicada. Sou obrigado a relevar nesses casos. Mas, enfim, 9 anos. A gente não tá aqui pra causar DR no casal, não. Imagina. Pra provar que a gente não tá aqui pra causar desavença, pensei eu gosto de começar aqui o podcast com um game, que eu acho que as pessoas vão se soltando mais, entendeu? Porque aí quando eu perguntar uma pergunta uma coisa mais profunda, ele já tá rindo, já criou intimidade com o palco, no caso aqui com o microfone. Eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou fazer um quiz de RuPaul Drag Race. Pensei que você ia falar assim, eu não tô querendo trazer um jogo da Discordia não, mas a gente vai fazer agora o jogo da Discordia. É o momento do Big Brother. Deveria ter preparado esse jogo. 9 anos? Será que 9 anos vai aguentar o jogo da Discordia? Pam, 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 pam. Você aceita ele peidar na sua cara? Nossa senhora. Não. Mas não, vai ser só um jogo tranquilo de drag queens, coisa que não causa discussão entre um casal, não é mesmo? Entre casal de homossexual. Eu tenho minhas queens que eu não aceito que falem mal, entendeu? Mentira. Vou fazer um quiz aqui, ele é roubado mesmo do BuzzFeed, porque eu não tive tempo de fazer um elaborado, não. Vamos lá. Então é de perguntas. Então vou perguntar primeiro pro Conrado aqui, que eu decidi por causa da ordem da tela, e depois pro Gustavo. Se o Conrado não souber a resposta, o Gustavo pode tentar acertar, e aí ele pontua. Vou até anotar aqui, porque a última vez que eu fiz um quiz eu não anotei direito não. Quem ganha não importa, é tudo ruim. Igual o strat game do RuPaul.
Quem ganhou? Ninguém. Quem ganha certamente não é o ouvinte. Esse aqui é igual os net games. Os pontos não valem nada e quem tiver a melhor performance. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para o Conrado. Conrado. Ih, não vai saber. Aquelas. Quem ficou no top 3 da quarta temporada de RuPaul Drag Race? Sharon, Chad e... Nossa, da quarta temporada? Ah, e a Fifi. Certa resposta. O orgulho do relacionamento. Eu fiquei na dúvida se a Fifi ficou em top 4 só. Ih, ó, essa aqui... Vamos lá. Essa aqui é pra quem é fã mesmo. E tem alternativa, vou dar alternativa. Qual Queen foi a primeira a ser eliminada do Drag Race? Ou seja, a primeira da primeira temporada que foi eliminada. Nossa! Porchox. Certa resposta, ele sabe. Aqui é gabaritado Drag Race. Pesquisando no Google. Claro que não, meu bem. Tá louca? Nossa, essa eu não sei. Conrado, quem a Raja interpretou no Snatch Game? Mínimo ideia. Muito específico. Mínimo ideia. Nossa, eu também não faço ideia, não vou chutar. Vou falar... Ah, não sabe? Você vai dar alguma opção? Posso dar. Vou me dar uma opção, que é difícil. Carrie. Carrie, tipo... Tyra Banks. Carrie é estranha. É estranho. Carrie. Tyra Banks ou Mary Antoinette? Tyra Banks. Eu imaginei que era uma modelo, porque, tipo, né? Ela na temporada dela, isso é uma coisa meio óbvia. Nada longe de esperar. E Gustavo, Fica lá. quem eliminou a Alicia pela primeira vez no All Star? No All Star? No All Star. Nossa. No All Star foi a Alaska. Ela eliminou todo mundo. Seria o chute mais fácil, Alaska. Foi por conta da blusa? Não, essa foi a segunda vez. Aqui. Conrado, qual foi a música tema da segunda temporada? Não, segunda eu não sei. Vou dar alternativas. Sister Walk, The Realness ou Jealous of My Boogie? Qual que é a segunda opção que você deu? The Realness. The Realness. Não, Jealous of My Boogie. Don't be jealous. Don't be jealous of my boogie. Don't be jealous of my boogie. You say that you are not, but I always see you looking. Don't be jealous of my boogie. Don't be jealous of my boogie. Eu sabia que não era Sister Walk e era da sexta. Eu sou frontrunner aqui nesse Snatch Game. Nesse Snatch Game. Vamos lá. Eu devia ter pedido pra vocês virem, né, de alguém que é do Snatch Games. Vou perguntar mais uma aqui. Joia. Quem ganhou... isso é difícil. Esse é pro Gustavo. Não. É pro Gustavo. Quem ganhou o prêmio de Miss Simpatia na sexta temporada? Nossa. Vou dar alternativa. Eu sei quem é. Por favor. Se não souber, vai perder ponto. Não vou dar alternativa, não. Eu tenho Não, é Gustavo, não sou eu, não. Eu tenho Bendela, mas eu acho que ela não foi Miss Congeniality, mas eu vou chutar ela. Certa resposta! Bem. Eu só acertei porque ela entrou com o mesmo vestido que ela ganhou a Miss Congeniality, que eu lembro que alguém comentou isso na entrada do All Stars. Verdade. 4-3? 3-2, louca. Tá vendo? Ele é desmemoriado, Nossa, gente. 3-2 pro Conrado. Gente, eu não tô marcando, não. I'm sorry, time is up, which means our winner is... Who cares? O Google. Tudo bom. Mas a gente fez um jogo aqui, né? Só pra mais esquentar. Mas eu queria agora tirar o suco gay de vocês. E eu chamei pra a gente conversar sobre relacionamento e eu queria que vocês falassem sobre vocês, assim. Como vocês se conheceram, 9 anos, né, gente? 9 anos é muita coisa. Aquelas. A gente ainda não abriu uma empresa junto. Não moramos juntos, não abrimos uma empresa juntos. Mas me conta primeiro, como vocês se conheceram? Vamos fazer que o público não sabe. Tem 2 histórias disso. Duas histórias. Tem a minha versão e tem a versão de Gustavo. Então vamos conhecer lá. As duas, né? Vai de Gustavo primeiro. Eu vou manter ela bem pequena. A história é a seguinte. Eu vi Conrado na rua, cumprimentei Conrado olhou pra mim e falou: nossa, é tão belo, me adiciona no Orkut. Eu adicionei ele no Orkut. Esse é o nível de quanto tempo a gente namora.
Tinha Orkut nessa época. Eu adicionei ele no Orkut, ele falou, quer TC? A gente foi TC. Essa é a minha história. Eu gostei. Essa história é perfeita. Qual que é a sua história? A minha história, que é a história que o Gustavo conta pra todo mundo, é que na verdade eu snobei ele, porque na verdade eu estava andando na rua, eu não conhecia o Gustavo me deu oi, eu não achei que era pra mim, afinal eu não conhecia aquela POC, e aí eu segui reto, e aí ele falou que eu snobei ele na primeira vez que a gente se viu. Fica aí na dúvida qual história parece mais verdadeira. Eu gostei mais da história do Orkut. Aí depois ele me adicionou no Orkut e eu adicionei ele. A história real é que eu era muito tímido, e aí tinha uma prima minha que estudava com o Conrado e falava muito dele. E aí eu comecei a fuçar quem era, e aí na época eu ainda tava fazendo terapia, eu era super na minha, não saía de casa, não conversava muito, então eu tava fazendo terapia pra eu ficar um pouco menos introvertido e conseguir fazer coisas que eu me podava de fazer. E aí ela falava muito dele, etc. Aí um dia eu tava andando na rua com ela, aí eu vi Conrado, aí ela foi mexer com Conrado. E aí eu não conhecia Conrado, mas eu achei Conrado bonitinho. E Conrado era o galã da cidade, dito isso. Aí eu dei oi pra ele. Aparentemente, ele não me respondeu. Na minha cabeça, ele me respondeu. Aí, depois eu adicionei ele no Orkut e a gente começou a conversar. Misteriosamente, 6 meses depois, ele me tinha no MSN dele, que ainda existia MSN. Ele me tinha no MSN depois, eu não sabia como. E aí a gente começou a conversar. Foi isso. Essa é a história de amor. Aí a gente estudou na mesma sala. E aí no começo foi essa coisa. Só que antes disso, a gente esqueceu de falar, né? Antes disso, no Réveillon do 2º pro 3º ano, que foi entre 2010 e 2011? Ou 2009 e 2010? Acho que foi 2011, né? Aí a gente passou o Réveillon junto, ocasionalmente, por conta... Ocasionalmente ele diz. Hã? Ocasionalmente você diz. Foi intencional que eu sei. Se você foi com um caso pensado, a culpa não é minha. Eu fui ocasionalmente. A verdade é, quando eu descobri que ele tava no MSN, a gente ficava conversando porque Gustavo era trouxa e iludido. Nossa, Conrado é bonito, vamos conversar com o Conrado. E aí, Conrado era o menino que era o famosinho na cidade, que fazia tudo, etc. E eu não fazia nada, eu era um introvertido, gordinho, que só ficava em casa, não bebia, não saía, não fazia nada. Aí eu ia conversar com o Conrado e contar coisas pra ele. Aí eu era meio que o petzinho dele, ele achava engraçado me contar as coisas. Quer dizer, que eu contasse as coisas pra ele. No Réveillon, eu falei com ele, vou pro Réveillon porque minha prima tá me chamando pra ir pra lá e vai ser legal e etc. Que era de alguns amigos em comum que a gente tinha. E eu fui pro Réveillon sem saber que Conrado ia pra lá. Descobri que Conrado tava lá na hora que eu cheguei lá. Quantos anos vocês tinham? 17. 16 pra 17. 16 anos, na verdade. Mas nesse Réveillon vocês ficaram? Então, aí eu tava o quê? Aproveitando a minha vida, vivendo uma vida louca, entendeu? Adoro contar essa história. E aí, aí eu tava ficando com um menino aleatório lá, feio pra caralho. Se você ouviu, Não. É a verdade. Primeiro você ficou comigo. Não foi. Eu tava ficando com T, e aí, quando deu meia-noite, eu fui dar Feliz Ano Novo pra todo mundo, porque é o correto a se fazer. Aí saí de perto de T e fui dar Feliz Ano Novo pra Conrado. Aí Conrado me deu um beijinho. Aí eu falei, Aí ele falou, promíscuo. para de ficar com T, fique comigo. Aí eu falei, Aí ficamos. Tá bom. É isso. Tá bom. Aí só que não tá bom não, ele continuou a ficar com T. Não continuei não, tá louca. Então tá. Conrado, delusional. 9 anos e não chegaram no Convince acordo yourself. dessa história. Tá doidona. A história ela vai mudando com o tempo, né, gente? Afinal, a memória ela vai se perdendo com o tempo aí, né? Mas Vai passando 9 anos, vai ficando outra história. Aí você mas aí vai- depois a gente. Só que aí, tipo assim, a gente só ficou essa vez no Réveillon. E aí depois teve essa história da gente estudar na mesma sala. Aí, tipo, então aí se passou um mês, né? Da gente sendo amigo, a gente não continuou ficando nem nada do tipo. A gente compartilhou E aí, meninos no meio termo. Tinha uns meninos no meio termo ali, que eu apresentei pro Gustavo, depois eu fiquei com o menino. Aí a gente ficou trocando. Gente. Trocando não, né? Só foi uma ficada. Ficamos É trocando. verdade. Esse é um outro caso, mas que não pode ser contado no podcast pra não queimar a imagem de Conrado, coitado. Tem que esperar. Passou, olha, a gente começou a estudar a escola, acho que começa em fevereiro, geralmente. Passou o carnaval, a gente não ficava.
E aí eu não sei, eu não lembro mais como que a gente começou. Aí a gente foi ficar, assim, No seu aniversário. continuamente no meu aniversário, né? Uhum. Aí depois do meu aniversário, que é em março, a gente foi ficando. Aí eu fui levando o Gustavo pro mundo das bebidas, das festinhas. É isso aí. E aí, no Flow, vocês começaram a namorar. Aí a gente começou a namorar em julho. Júlio, essa é uma história boa, que a gente tava na sala de aula, que a gente tava junto e a gente sentava um do lado do outro, geralmente. A gente fazia aquela coisa de duplinha, sabe? Aí um professor de história nosso, super inconveniente, falou no meio da aula, isso aí é namoro e amizade. E a gente, no terceiro ano, de uma escola católica que tinha literalmente freiras, aí a gente ficou, tipo assim, super, tipo, o que tu tá falando? Super morrendo de vergonha. A gente era sumido, mas ao mesmo tempo não era assim, né? Não era esse ponto do tipo. Mas ele falou. Falou pra turma inteira ouvir, tipo, alto. Não, mas foi homofóbico ou foi zoando? Não, foi meio zoando, na verdade. Mas ele tinha. Mas ele tem um sabia tom o que ele tava ainda, né? falando. De qualquer forma seria homofóbico, né? Sim. E aí, no intervalo, o Conrado foi e falou: quer namorar comigo? Aí eu falei: eu quero. Tá vendo? Se você é uma POC que era introvertida, acredite nos seus sonhos, você pode pegar um menino que é o famosinho da cidade. Eles são de. Acho que eles chegaram a comentar, né, que eles são de Mariana, que é uma cidade aqui em Minas Gerais, perto de Ouro Preto. Que aí todo mundo conhece. E o Conrado era a bicha famosa. A bicha famosa não, ele era a hétero famosa. Até então ele não era assumido. Gustavo que fez ele sair do armário involuntariamente. Porque aí a escola inteira ficou sabendo, e aí todo mundo ficou sabendo, e rolou, porque a cidade pequena é assim, né? Teve um dia que, eu não lembro se a gente já tava namorando nessa época ou não, se a gente só tava ficando. Aí teve uma menina que viu a gente dando selinho no final da aula. E aí, tipo assim, a menina viu a gente dando selinho, tipo assim, a gente já não tava escondendo, mas também não era uma coisa, né? Na escola, geralmente, nenhum jovem, mesmo heterossexual, se fica, né, beijando e tudo mais. E aí ela viu os heterossexuais da minha escola ficavam. Mas escondido, né? Não era uma coisa, tipo assim, na frente do professor ou essas coisas. Nunca pôde, né? E aí, tipo, só que aí, tipo assim, eu tava de boas com a minha sexualidade já, o Gustavo já tava de boas com a sexualidade dele, tanto que a gente tava continuando a ficar ali e tudo mais, a gente não, né? Só que aí essa menina viu e ela foi e contou, tipo, pra escola inteira. E aí, tipo assim, no outro dia tava assim, não, o Conrado pegou um tal de Gustavo Rocha. Gustavo não tem sobrenome de Gustavo Rocha, tá, gente? Inventaram um sobrenome pra ele. A gente ficou famosinha, menina. As bichas Um famosas. assunto da escola, da cidade. Ai, que preguiça, né? Mas. Nossa senhora. Mas assim, quando você olha pra trás hoje, eu acho graça. É um drama tão bobo. Assim, na época era muito importante porque era uma coisa que violava a nossa privacidade, né? A gente não podia pra ninguém sair falando as coisas pros outros. Mas hoje em dia eu olho e eu acho tão bobo. É engraçado pra rir. Por isso eu gosto dessa história. Né? E tipo, vocês também já estavam de boa com isso, né? Talvez uma pessoa que não tivesse bem isso, talvez seria pai, não façam a gente isso, não né? tava de boas, porque, por exemplo, tipo, eu não sei se meus pais já sabiam nessa época ou não, eu acredito que não, mas, tipo assim, mesmo quando eu contei pros meus pais, eu não contei pra, tipo assim, minha tia, minha avó, meus primos, sabe? Então, tipo assim, criou-se toda essa história em Mariana, né? E que não foi por a gente estar falando, sabe? E isso influencia muito em como que a gente absorve toda a situação. Porque, assim, quando a gente, né, o processo de você assumir a sua homossexualidade, ela, na verdade, ela não é, tipo assim, é bem difícil ela acontecer de uma forma, tipo, assumir e pronto, né? Elas são etapas. Primeiro eu assumo pra mim, e aí eu assumo geralmente pra amigos, aí vai família, e até mesmo quando você já é assumido pra todo esse grupo, depois você ainda tem que, tipo assim, será que eu vou me assumir no trabalho? Sabe? Tem todas as outras pequenas coisas ali de se assumir enquanto
LGBTQIA+, né? Que influencia sobre você. Então, tipo assim, mesmo eu estando de boas comigo, tem toda uma sociedade que não necessariamente tá de boas comigo. Não, eu acho muito, muito isso que você falou, né? Tipo, e mesmo que vocês já estavam antes, vocês eram adolescentes, né? Ser assunto de ser adolescente é muito foda. E a gente vive isso, né? Mesmo sumida, toda a vida você vai saindo de vários armários, igual você falou, né? Então imagina você, por exemplo, hoje em dia eu sou assumida, né? Aí chego num primeiro dia de um novo emprego. Aí antes de eu poder usar minha voz para comunicar alguma coisa sobre mim, aí chega alguém e já sai falando. Você não me deu a liberdade de eu escolher se eu quero ou não, né? Exatamente. E meio que tiraram isso de você porque a Maria fofoqueira foi contar pra todo mundo lá. Exatamente. Foi o que aconteceu, a gente não teve opção de escolha. Assim, é uma coisa muito comum as pessoas fofocarem no ensino médio sobre quem tá pegando quem, mas com a gente era um nível a mais, porque não era uma situação tão aceita igual para as pessoas héteros que estão se pegando, né? Então, eu lembrei que agora, tipo assim, aconteceu isso e o primeiro horário do outro dia era uma prova, que eles misturavam, tipo, era no terceiro ano, né? Aí eles misturavam as duas salas do terceiro ano. E aí eu ainda cheguei atrasado, tava todo mundo sentado e eu passando, assim, no meio de todo mundo, depois de todo mundo comentando, tipo assim, Conrado Gustavo é gay. Nossa. Vocês chegaram a sofrer alguma coisa do tipo, isso na sua família, alguma coisa assim, aceitar, vocês namorarem? Porque, de alguma forma, esse processo vocês criaram juntos, né? Porque vocês eram muito novos. Olha, assim, na minha família foi tranquilo, assim, eu não converso muito sobre isso com meu pai, então, pra mim não é tão relevante falar sobre isso, então não falei, mas com minha mãe foi tranquilo. No começo, era uma coisa muito nova pra ela, então ela ficava um pouco receosa, ela falava que queria conhecer Conrado, conversar com Conrado e tudo, mas no começo ela tinha medo de ver a gente se beijando, porque pra ela ia quebrar uma imagem que ela tinha na cabeça. Então ela falou, no começo eu não quero ver você se beijando. Eu falei, tudo bem, mãe, eu não ia fazer isso mesmo. Mas, de entre aspas, difícil foi isso. E depois, hoje em dia, ela é super aberta, inclusive sapatão. Mas... Eu adoro essa parte. Ela tava com medo de ver uma coisa que talvez fosse o que ela queria pra ela. Olha só como é a vida, não é mesmo? Mas foi assim, pra você ver, por exemplo, no começo, quando as pessoas são fechadas a isso, ela tinha tanto medo disso, etc, que era uma coisa nova, e ela tinha medo por mim, não pelo que ela ia achar e etc. Ela tinha medo porque ela falava que ela tinha, se eu saísse na rua, o que podia acontecer comigo, enfim, aquele medo que toda mãe tem, né? Então ela era muito fechada com isso, e hoje em dia as pessoas vão mudando, se desconstruindo, ela se permitiu tanto que hoje ela tá aí num relacionamento que ela tá super feliz, casada e etc, com outra mulher. Então acho que é o quê? Você se dá a oportunidade de conhecer coisas. Eu adoro essa história. Qualquer dia a gente faz um podcast sobre isso. E pra você, Conrado, foi tranquilo também? Pra mim, hoje em dia, tipo, com a maturidade, com o tempo. E tipo assim, na época, hoje em dia eu vejo como que pros meus pais deve ter sido uma coisa meio difícil. Na verdade, nem por... meus pais, eles são super de boas, assim. Então, só que como foi contada toda a história? Teve todo esse bafafá de Mariana, né? Desse dia que beijou. E aí um foi falando pro outro. Só que, tipo assim, eu já tinha tido histórias em Mariana, histórias às vezes que nem eram reais, por exemplo. Histórias que aconteceram. Eu estava viajando, eu nem estava no estado, por exemplo, que as pessoas inventaram, né? Como toda essa história falado pelos outros não foi falado por mim. Então pra eles foi um baque, sabe? Eles chegaram pra mim e falaram assim, Conrado, você é gay? Porque chegaram pra gente falando disso. Tipo assim, a namorada do meu irmão na época falou pro meu irmão, que aí foi e falou pros meus pais. A forma como foi contada toda a história desencadeou de uma forma que, assim, não foi um problema, mas poderia ter sido muito melhor, sabe? Porque, tipo, na época eu já tava namorando com o Gustavo. Então aí eu não assumi meu namoro com o Gustavo. Na época, tipo assim, eu já pensei, eu já tô me assumindo enquanto gay. Vou falar que eu sou gay e ainda estou namorando com o menino da minha sala.
Eu hoje, conhecendo meus pais como eles são, eu vejo que é muito por conta disso, como que a narrativa foi criada, sabe? Eu não cheguei pra eles num dia que eu tava confortável, falei disso. Te tiraram, né? Essa de você fazer a sua própria narrativa. Tipo assim, eu vejo meus pais muito tranquilos em relação a isso. Só que como tudo isso foi construído de uma maneira que não foi confortável pra nenhum dos dois, né? Aí eu desencadeou essa coisa que, assim, não foi do jeito que eu tô falando, pode até parecer que, tipo assim, foi uma coisa séria, mas não foi uma coisa séria. Mas poderia ter sido muito mais gostosa, né? Sim. Você tá no seu direito também, né? De querer que a história tivesse sido conduzida da sua forma. No seu momento, né? Também, tipo... Isso é muito foda, né? Isso ocorre muitas vezes, né? Não, como muitas vezes, quando homossexuais que fazem parte da comunidade, né? Como a sociedade, ela não aceita, né? Aí ela vai e começa com as fofocas aí numa cidade interior, né? Que é muito mais fácil essas fofocas irem, né? E aí, nossa, é muito ruim. E o povo faz isso, mas vocês tiveram, de certa forma, sorte, né? Quer dizer, toda família tinha que ser sim, mas a gente sabe que é sorte, né? Porque se a fofoca de um, às vezes chega na casa de alguém que é super intolerante, né? Desce o cacete no adolescente. Expulsa de casa e às vezes muda completamente a história de vida que essa pessoa poderia ter, né? Porque, contrário dos meritocratas, né? O futuro de uma criança não é pelas conquistas dela, tá, gente? Aí já vai que já dá um tapa na cara, né? Mas, Privilégios por quê? Porque, tipo assim, às vezes a criança, o adolescente, né? Tá ali, ela poderia ter estudado muito mais tranquilamente, aí ela é expulsa de casa e ela vai ter que começar a sustentar, vai ter que fazer um rolê que, tipo assim, ela nem passava isso na cabeça dela, sabe? Então as pessoas têm que ter mais consciência sobre os seus atos, né? Tá se importando demais com quem que o outro tá beijando, né? Até hoje. E assim, e mesmo que a gente fala, tipo assim, essa sociedade, assim, a geração mais nova é muito mais tolerante, e assim, cabe que mas ainda é muito enraizado na nossa cultura, né? Não tem como a gente falar que... Eu tô muito jovem, eu fico lá no TikTok, né? Aí eu fico vendo que tem uma galera que eu fico assim, nossa, é bem velha, na minha época não tinha gay assumido assim no ensino médio, tipo, você ficava negando que você era gay, né? Ao mesmo tempo que quando cresce um lado libertário também tem os filhos do Zé Bolsonaro lá, né? Então, um pé pra frente e outro pra trás, né? Mas a gente tá aqui para tentar evoluir. Exatamente. E a gente, enquanto faz parte dessa comunidade, né, tem uma coisa que você falou em alguns podcasts pra trás, que é exatamente isso. Tipo assim, alguns anos atrás, eu não sei se eu faria esse podcast, que eu pensaria muito sobre como minha mãe ou os meus pais iriam pensar sobre eu estar fazendo esse podcast, falando que, sapa justa, uma sapa, mas não necessariamente justa e tal. Isso é uma coisa que realmente a gente vai construindo aos poucos, sabe? Mesmo a gente sendo assumido, tem várias pequenas coisas que a gente tem que ir desconstruindo na gente e pra gente conseguir se afirmar. E mesmo a gente se afirmando, em muitas horas a gente vai estar, tipo assim, de saco cheio e que não vai estar... E que às vezes vai falar assim, puta que pariu, que merda, sabe? Com certeza. Outro dia eu tenho que lidar com essa merda aqui. Não, eu acho que super é assim, né? Inclusive eu me assumi, mas depois achava que era assumida pro mundo, mas assumi tarde pra minha mãe, por exemplo. A nossa cabeça, ela não é linear, né? É fluido. As coisas vão acontecendo e a gente vai lidando. Pra quem não... Tipo, se você é heterossexual e você não convive com gays, né? Às vezes esse povo pode achar que é, tipo, muito mais fácil, né? Tipo, você tá sumido, gente. Não é assim. É muito difícil assim. Se fosse um processo tão rápido e fácil, assim, metade das pessoas não teriam tanto problema psicológico ao tempo. Ainda mais, tipo assim, aqui são três, isso assim, somos 3 pessoas brancas aqui. Sabe? Tipo assim. Um recorte de privilégio total aqui. Não, a gente foi super privilegiado. A gente passou por isso que foi chato e tudo, mas foi uma coisa tranquila ainda, sabe? Assim, tem gente que não tem esse mesmo privilégio de poder, por exemplo, ir pra casa, ficar de boa, não sofrer com isso. Não, eu também sou muito privilegiada pelo meu núcleo principal familiar, assim, não posso reclamar disso não. Mas a minha mãe, só falta querer participar da Mães pela Diversidade. Eu tenho uma tia que participa, é tudo.
Ai, não. Ótimo. Mas assim, e no decorrer porque vocês viveram lá por um tempo, mas pra vir pra faculdade vocês vieram pra Belo Horizonte, né? E vocês acham, então, tipo, vocês tiveram um desafio, assim, como casal, nessa primeira parte, assim, pela sociedade que é podre mesmo? Desafio de, sei lá, namorar muito novo, né? Não sei. Eu não diria desafio, eu acho que a gente tava a gente teve sorte, na verdade, de ter os nossos momentos de vida muito compatíveis, né? Porque a gente tinha a mesma idade e queria as mesmas coisas. Então, a gente eu pelo menos não consigo me lembrar de um desafio, assim. Sempre foi uma coisa muito natural e muito tranquila, sabe? A gente tava na faculdade na mesma época, então a gente tava no mesmo momento, mudou pra BH na mesma época, a gente também tava no mesmo momento. Em Mariana a gente também tava no mesmo momento. E aí foi indo até então. Uma coisa que aconteceu mais ou menos nessa época, que eu acho que foi acho que a gente vai até aprofundar disso depois, mas tipo assim, quando eu vim pra BH 6 meses antes, e vim pra BH era tipo assim, meu sonho, eu queria ter vindo pra BH desde o meu primeiro ano e tal, já queria sair de Mariana, meus pais falaram que não, porque eu não era um bom estudante, né, então, vai pagar mais pra quê? A Anitta não gosta de viadinho que não estuda. E aí, quando eu vim pra BH, eu, tipo assim, eu meio que realizei um dos meus sonhos, sabe? Tipo assim, sair de Mariana. E aí, eu teve um momento de fluidez no nosso relacionamento, mas por conta disso, tipo assim, eu tava vivendo esse sonho, e até Gustavo vir pra BH pra morar mesmo, aí a gente ficou nessa distância, né? Ele em Mariana, eu aqui, e aí um final de semana ou outro, um desse outro subia, mas tipo assim, acabava que teve esse pequeno ruído no nosso relacionamento, né? Por conta dessa coisa, tipo assim, eu tava acabando de, tipo assim, chegar onde que eu queria chegar e tal. Por sorte que a gente conseguiu lidar muito bem com isso, porque eu acho que a gente sempre conversou muito. Mesmo, tipo assim, Gustavo e eu somos pessoas completamente diferentes em relação a isso. Eu falo muito na hora e Gustavo, ele acumula, mas a gente sempre fala. Então, e aí a gente teve esses momentos que a gente sempre conversou, né, brigou, assim, e aí a gente conseguiu superar essas situações. É engraçado, né, que você tava falando essa coisa sobre conversar, e hoje em dia, né, eu custei aprender que a chave do relacionamento é conversar. Mas pensando em vocês dois, é engraçado, porque vocês criam junto uma amizade, né, porque vocês foram crescendo juntos, né, pode-se dizer que vocês cresceram juntos, porque foi isso que aconteceu. Sim. Isso talvez seja uma coisa muito importante, que dá solidez, né? Com certeza. Eu acho que assim, aquele caga-regra, acho que a primeira coisa pra você se dar bem no relacionamento, etc, é ouvir. Porque, por exemplo, às vezes o Conrado me liga pra fazer um solo cantando Blackpink. Você tem que ouvir. Então você tem que sabe, fazer aquilo. Mas agora falando sério, eu acho que é ouvir pra você conseguir saber o que a outra pessoa tá falando mesmo, porque eu acho que muitas vezes a gente ouve o que a pessoa tá falando, mas a gente sempre fica pensando no que a gente quer e no que a gente gostaria que fosse diferente, enfim. Só que o relacionamento é feito por duas pessoas, tem que ter cumplicidade, tem que ouvir aquela pessoa pra realmente saber o que ela tá dizendo e entender aquilo. E eu custei pra entender isso quando eu tava fazendo terapia, porque eu era muito fechado, enfim, e aí eu não conseguia ouvir as pessoas, eu só ouvia e só falava. Eu só ouvia e só aceitava aquilo ali, eu não realmente entendia o que estava acontecendo, então eu aprendi a dialogar, a entender, e eu acho que isso faz sentido no relacionamento. Nossa, eu achei que é uma ótima caga-regra, as pessoas têm que ouvir isso. Ouvir, por favor. E teve uma época... Também uma questão do tipo assim, também, tipo, a gente sempre teve nosso relacionamento, né, tipo assim, não colocando a expectativa no relacionamento no outro, sabe? Tipo assim, aqueles relacionamentos heterossexuais, assim, né, que acontece muito. Tem um relacionamento heterossexual com o objetivo de casar e o objetivo de ter um filho. Cria-se, né, essa regrinha ali. A gente nunca criou essa regrinha, tanto que, tipo assim, as pessoas até falam, tipo, vocês estão há 9 anos juntos, mas vocês estão pensando em casar e tal, tipo assim, não é um desejo. Só porque a gente está há 10 anos juntos que a gente precisa de casar ou que a gente precisa de criar essa história católica, né? Casou, conheceu, vai casar, aí depois vai formar família e tal. Tipo assim, se rolar, vai rolar, sabe?
Elas querem aplicar a dinâmica heteronormativa cristã nos viados, que eles nem aceitam na igreja. Não, é uma coisa que dá vontade de perguntar mesmo. Eu lembro quando eu conheci o Conrado, essa foi uma pergunta que me veio à cabeça. Mas é natural. 9 anos. Eu tenho... Você tá há 9 anos por quê? Você tá querendo casar? Esse é o seu objetivo? Tipo assim, não tem um objetivo. Eu não tô namorando com o Gustavo pra ter um objetivo na minha vida, sabe? Eu tô namorando com ele porque tá sendo bom namorar com ele. Exatamente. É uma troca, né? Essa troca tá interessante aqui. Eu falo, eu penso assim, quando eu falo com as pessoas que eu namoro há 9 anos, tem 2 tipos de reação. Opa, ele tem outro relacionamento de 2 anos. Tem 2 tipos de reação. Tem, primeiro, as pessoas que ficam abismadas. Elas ficam assim, como assim, 9 anos? E aí elas ficam, tipo assim, olhando pro outro meio perplexo, sem acreditar e achando que tá falando uma piada. E tem as pessoas que ficam tão maravilhadas que elas te colocam, tipo assim, nossa, não acredito, meu sonho de vida, como que você consegue? E aí você tem que ser, tipo assim, o guru do amor, porque você tá lá há 9 anos, sabe? Então, assim, existem essas duas paralelas, mas as duas são de coisas muito incrédulas. Eles não acreditam que você namora há tanto tempo e os outros não acreditam como que pode dar tão certo. E eu acho que ambos vêm dessa ideia que a comunidade mesmo reproduz, etc., falando que viado não pode namorar por muito tempo. O viado quer sair comendo todo mundo, o viado quer namorar com todo mundo, etc. Bem os estereótipos mesmo. Mas o que o povo fica mais chocado, né? Vamos ser sinceros, é isso. Porque vocês namoram 9 anos e são gays. Como assim gays namoram? Exatamente. Né? Porque assim. E a gente namora 9 anos terminando uma vez. Considerando 2, se você considerar algumas horas, que foi um dia. Momentos. Mas e aí é muito engraçado, porque tipo assim, refletindo sobre isso, você vê que tipo assim, quando você fala isso com outros viados, eu tenho alguns amigos que eu vou conversar, e aí quando eu conto pra eles, eles ficam tipo, como que isso é possível? E aí eles falam, tipo assim, nossa, eu não aguentaria, etc. Porque eles têm tanto na minha cabeça, eles têm tanto aquela ideia de que viado não vai dar certo, viado vai fazer isso e aquilo, que é aquela ideia que as pessoas passam pra gente, que viado é promíscuo, que viado só quer coisa rápida, etc. Que eles mesmos reproduzem isso e internalizam aquilo sem saber, sabe? Então essas reações, pra mim, elas ficam cada vez mais claras, cada vez que alguém tem elas, e é bem frequente quando eu comento isso. Eu lembro que no meu último trabalho, foi até engraçado, foi um momento de silêncio, eu fiquei muito tímido depois. Você tem que fazer uma roda pra se apresentar e tudo. E aí a primeira coisa que eu falei, olha, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou falar aqui primeiro, pra já falar pra todo mundo, que eu namoro há 9 anos. Então, caso eu comente isso, por favor, não fiquem espantados. Aí foi um silêncio, que eu fiquei tipo assim, eu acho que eu não falei no momento certo, mas enfim. Mas você falou que era gay? Não, eu só falei que eu namoro. Assim, eu acho que na minha cara já fica espantado, mas eu não acho relevante falar, tipo assim, poxa, eu namoro com o Conrado ali, ó. Mas aí eu só falei porque a informação que impacta, sabe? Tipo assim, 9 anos, e aí quando eles conhecem quem é Conrado e tudo. Mas eu acho que por mim isso acontece porque a comunidade mesmo reproduz essas ideias e acaba internalizando. A comunidade tenta tanto batalhar pra que isso não seja verdade, que ela acaba reproduzindo muito isso com outras pessoas sem perceber, sabe? E tipo assim, eu acho que as pessoas elas têm que ser honestas com o que elas desejam, querem no momento, sabe? Exatamente. Porque assim, se você tá afim de namorar, não tipo assim, quero namorar e pronto, mas tipo assim, se você tá no momento de namorar, eu não acho que é impossível você conseguir, mas a galera tipo, fica com todo mundo, que não tem problema nenhum, né? Mas fica com todo mundo falando que, tipo, nem pega o nome da pessoa e depois fala, não tem como namorar. Sim. Mas namorar tem que construir alguma coisa, né? Exatamente. É cumplicidade, gente, basicamente. Eu lembro que nessa vez que a gente terminou, que foi a única vez que a gente terminou realmente, quando a gente voltou e eu comecei a conversar com o Conrado de novo, eu falei com ele, a coisa que eu mais senti falta não era de namorar com você, era de poder conversar, porque Conrado hoje em dia é a pessoa que mais me conhece, é meu melhor amigo, então a gente conversa sobre tudo. Tem coisas que ele sabe, coisas que eu converso, eu não converso com mais ninguém, nem com minha família, nem com minha irmã, que é muito próxima. Então é uma amizade que você constrói ali dentro mesmo, tanto que tem muitos relacionamentos que não conseguem pesar esses lados e acaba que vira muito mais amigo, e aí a pessoa já não tem mais tanto tesão no namoro em si, e aí não dá certo. Mas acontece, é natural. No meu caso, eu faço o quê? Eu vou tomar banho, faço uma performance de descer em partos pra Conrado, e aí o tesão do namoro volta. Mas aí mantém a chama acesa, né? Mas o que eu mais senti falta mesmo era de poder conversar, sabe? Essa amizade, dessa cumplicidade que a gente tem. Porque aí você percebe que, tipo assim, como aquela pessoa fazia parte de coisas tão grandes na sua vida. Militei. Ai, que linda, achei uma declaração. Você namorou.
Segurança! Segurança! Não, mas é porque, tipo assim, pra mim, o quanto que o estereótipo do gay não vai ter um relacionamento que vai se sustentar. Enquanto o estereótipo da sapatão você vai casar, você vai já juntar com a mulher em meia hora de conversa. Uhum. Tipo assim, eles são totalmente opostos. Tipo, por que eles são totalmente opostos? Não é uma coincidência disso, sabe? Tipo assim, e é mais ou menos socialmente. O homem num relacionamento heterossexual. Porque assim, todos nós, mesmo enquanto homossexuais, a gente foi criado pensando numa sociedade heteronormativa, né? Então, assim, a gente foi obrigado a ficar nesse modelo heteronormativo. Não, e, assim, a gente foi ensinado, né? Tipo assim, o que a gente pode e não pode fazer, né? Então, por exemplo, o que a sociedade heteronormativa nos ensina, mesmo quando a gente é criança. O homem, ele fica lá, parado, não faz muita coisa, enquanto em algum momento vai chegar uma mulher, aí tipo assim, não faz muita coisa não, né? Ele vai e ele experimenta várias mulheres, até chegar em uma mulher, que essa nunca experimentou nenhum homem, porque isso aí não pode, e aí ela imaculada, e aí ela vai encontrar esse grande príncipe, ou na verdade, ou às vezes ela nem vai encontrar esse príncipe, mas ela vai encontrar aquele cara que é uma merda, mas que ela vai salvar aquele cara, ela vai tirar ele daquela vida impura. E aí junta esse casal do homem que não precisa de fazer nada, porque tudo vai chegar pra ele de bandeja, vai chegar a mulher mais gata, a que sabe cozinhar mais, a que sabe arrumar a casa, a que vai ser tipo pudedora na cama, mas enquanto isso santa na rua, né? Enquanto a mulher, ela tem que estar ali trabalhando pra suprir todo aquele imaginário daquele cara que não precisa de fazer nada. Ele não precisa nem chupar ela, né? O orgasmo pra essa mulher. E tipo assim, mesmo a gente sendo homossexual, esses estereótipos ele vem pra comunidade, não tem como, né? Por isso que eu criando essa visão sobre como a gente é criado nesse mundo heterossexual, né? Nessas normativas heterossexuais, a gente imprime isso pra gente, mesmo a gente não sendo heterossexual. Por isso que tem esse estereótipo. A influência do heterossexual. Exato. E é por isso que tem esse estereótipo que, né, do homem gay, que ele é promíscuo, porque o estereótipo do homem hétero, ele vai lá, tá pegando todo mundo, ele só trocou a sexualidade ali pro tá pegando todo mundo contra dois homens. Só que imagina, dois homens que foram ensinados a pegar todo mundo, aí eles vão juntar ali, né? E essa ideia também que é nos dada, né, você tá pegando todo mundo ali, você também não dá a margem pra você conhecer a pessoa. E é criada também essa imagem de que, tipo assim, você é perfeito. E eu não tenho que me dispor a modificar qualquer coisa que eu seja por conta de outra pessoa. Então, esses dois homens que foram criados, né? Não sei se é modificar, né? Mas é tipo concessões, conversas, né? Tipo, não vai poder ter isso porque eu sou o perfeito. Enquanto a mulher que ela foi ensinada a, tipo assim, não, eu já vou ter concessão aqui e tal. Aí eu já tenho tanta concessão, né? Que aí já para de falar o que incomoda ela. E aí, por isso que a gente tem esse estereótipo da sapatão que casa cedo. Porque, tipo assim, eu tenho que encontrar minha princesa encantada aqui. E mesmo eu não sabendo muito sobre ela, mas eu tenho que encontrar aqui, eu tenho que juntar, porque eu tenho que criar essa história da vida perfeita que me foi me dada desde criança. Não, eu acho que é exatamente o que você falou. E assim, eu acho que cabe a gente analisar que esses estereótipos se sustentam porque a gente vive nessa sociedade. Então você vai falar que, por exemplo, você não conhece outros gays, eu tenho amigos gays que a gente sabe que gosta de curtição, gosta de pegar, e tipo assim, tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. E também não vou falar que eu tenho várias amigas sapatões que o negócio é ficar sempre namorando, e namorou, casou. A gente conhece, a gente convive. Só que assim, eu acho que o questionamento tem que ser as pessoas acharem que só porque tem que ser. Existem diversos tipos de pessoas. E também acho que a gente tem que refletir sobre a força do que a heteronormatividade faz com a gente, sabe? Ao mesmo tempo que eu, Letícia, como lésbica, já conheci um monte de mulheres pegadoras, já fui, inclusive, pegadora é muito feio falar, né? Mas que ficava com pessoas sem querer compromisso. Existe gays que querem relacionamentos com compromisso, ou que talvez não queiram, mas conheceu
conheceu alguém e quer com essa pessoa. E, tipo, todas essas coisas, tanto pra mulher lésbica, tanto a diversidade aqui no contexto de todas as letras. É tipo assim, o que eu tenho preguiça é quando a pessoa não consegue fazer uma leitura além do estereótipo, né? A gente sabe que existe, a gente sabe que é assim que a sociedade é, mas então que é assim, você vai ficar só nesse tipo de coisa, vai se encaixar, você já saiu do que dizem que é normativo, que é gostar da pessoa do sexo oposto, aí só isso, o resto você quer se encaixar tudo naquilo. Não, eu quero ser dentro desse padrão aqui, é tudo normativo. Pra quê? Né? Mas eu acho, tipo assim, o trabalho é exatamente isso que você falou, olhar pra dentro e tentar não reproduzir tanto isso, porque eu acho que é nocivo não só pra você, mas principalmente pra você, porque a gente acaba moldando a nossa vida com os pensamentos que a gente tem em tudo, e aí as pessoas não se abrem pra realmente conseguir ter outras experiências e fazer coisas que talvez elas gostem disso, elas nem sabem que gostam, mas porque elas estão presas nesse papel que as outras pessoas imporam pra elas, sabe? Nossa, total, e sim. E é o efeito em cadeia que você comentou, né, Gustavo? Tipo, quando uma pessoa coloca que não tem gay, não tem gay, tem muito gay. Quando a pessoa coloca que, tipo, gay não consegue um relacionamento longo, duradouro e tal, tá entranhado aquilo na cabeça dela, né? E assim, aposto que também deve ter um monte de gay que fala, que te conhece, igual você falou, né? Aí fica, nossa, meu sonho, tipo, vão usar vocês como... O tanto de fã que nosso relacionamento tem, menina, que as pessoas viram e falam, nossa, tô fã do relacionamento de vocês, eu fico assim, poxa, coisa doida. Obrigado. Mas eu também vejo que às vezes uma galera também fala, tipo assim, meu sonho é ter um relacionamento que eu vejo que o relacionamento de vocês dá certo, tal. Mas tipo assim, não necessariamente a pessoa tá disposta àquilo, sabe? Ela não tá disposta a fazer concessão nenhuma, ela não tá disposta a conversar com a pessoa, tipo assim, ela tá, na verdade, ela tá afim de viver a vida dela. Só que aí, tipo assim, tudo bem, só que aí ela cria nesse imaginário dela que ela tem que conhecer o príncipe encantado, a princesinha encantada dela e pra dar tudo certo, e não é assim, sabe? Assim, se você tá às vezes no mood da sua vida é realmente não ter alguém, sabe? Às vezes você tá com alguém, você pode ser nocivo pra isso, sabe? Às vezes você tá... eu sou testemunha. Às vezes você tá numa bad sua, que tipo assim, se você achar que pra dar bem, você tá bem, tá dando um relacionamento, você às vezes, nessa bad que você tá criando, você vai fazer esse relacionamento acabar, sabe? Porque você não tá bem consigo mesma. Gente, e assim, né, ficar sozinha é bom demais. Eu namoro há 3 anos, mas eu tô falando isso porque eu acho que meu relacionamento atualmente é duradouro, né? Não é 9 anos, mas é 3. Ainda. Tá indo. Mas porque eu tive um momento de ficar sozinha, eu tive um momento de me entender, tive coisas pra resolver e eu nunca gostei dessa coisa de, tipo assim, de namorar só por namorar. Mas, tipo assim, você cresce muito namorando com uma pessoa, porque você relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, se não tiver te fazendo crescer, tem alguma coisa errada, né? Deixa de ser amizade, qualquer coisa. Mas o relacionamento amoroso é muito próximo, então te força a crescer. Se não te força a crescer, é abusivo ou você não tá construindo alguma coisa com essa pessoa. Assim, meu ponto de vista é esse. E construindo, eu falo de uma coisa mais ampla. Você não precisa construir para ter que casar, ter filhos ou qualquer coisa. Assim, quem quiser casar, ter filhos também, tá ok. Mas não precisa ser pra isso. Mas assim, construir é uma troca com uma outra pessoa, sabe? Tipo, tem muito disso. Eu acho que, tipo assim, pra você conseguir construir e tá aberto a isso, você tem que se conhecer também. Então, essa parte que você falou, que você precisou ficar um tempo sozinha, etc., foi a sua forma de autoconhecimento. Então, valeu. Sim, por exemplo, eu, quando namorando com o Conrado, etc., nós dois sempre fomos muito diferentes. Então, a gente sempre teve nossa individualidade em muitas questões. Então, acabou que a gente soube lidar muito bem com essa individualidade e a gente conseguiu lidar com ela de uma forma que a gente crescesse e que a gente conseguisse fazer concessões mútuas, sabe? Quando fosse necessário, claro. Mas se você não se conhece, etc., você não sabe nem como que você pode fazer essas concessões, porque você não sabe necessariamente o que você quer, o que você gosta, o que você tá almejando, etc. Então, assim, a gente teve, entre aspas, sorte de conseguir fazer isso num processo junto. Mas acho que a primeira coisa de tudo é você se conhecer. E se você precisar desse tempo
de ficar sozinho pra se conhecer fica. Tem um monte de menina hétero que fica, nossa, eu me dei um namoro no outro, agora eu preciso de um tempo sozinha. É a coisa que minhas amigas mais falam. E eu fico tipo assim, gente, elas nem sabem. Não deveria ser uma coisa, né? Não deveria ser o fora do padrão. Exatamente. Né? Tipo assim. Sim. Não, e nessa coisa que você fala de autoconhecimento, eu relaciono muito uma coisa também, que é a questão da baixa autoestima, né? Que eu acho que tem muito a ver com você não se conhecer. E muito dessa coisa, tipo assim, ou se você tem baixa autoestima, você vai entrar possivelmente para 2 tipos de caminhos que são talvez tóxicos, que é o caminho, tipo assim, você não consegue manter realmente um relacionamento com alguém mais minimamente duradouro, mesmo querendo, porque tipo assim, tudo te leva a pôr todos os defeitos na pessoa, ou tudo te leva a achar que você não é bom o suficiente para aquela pessoa, e você só vive na paranoia e nem tá conhecendo realmente a pessoa. Ou tipo, também te leva a ser muito independente de um jeito que você nem tá ali porque aquela pessoa, talvez porque ela tenha a ver com você, ou porque vocês trocam uma coisa interessante, mas porque você precisa de alguém. E aquela pessoa que tá te dando atenção ali vai te dar. Isso também gera relacionamentos abusivos e tudo mais. Então, o autoconhecimento e a baixa autoestima é muito importante nesse... E é bom frisar que não é nem relacionamento amoroso. Isso pode acontecer tanto em relacionamento de amizade, família, enfim, qualquer tipo de relacionamento. Se você apoiar mais outra pessoa e etc., na minha opinião, é porque você está realmente precisando se conhecer mais. Ah, total. Mas sobre desculpa te cortar. Sobre a autoestima, eu acho que é exatamente isso que você falou. Você saber o que você gosta e você se aceitar naquilo, que eu acho que a questão do autoconhecimento não é nem necessariamente saber do que você gosta, etc. É aceitar as diferenças que você descobriu em você, sabe? Aprendi isso depois de muito tempo de terapia, mas eu acho muito importante você, tipo assim, quando você descobrir uma coisa, você estiver aberto pra isso, você abraçar aquela diferença ali mesmo, se ela fizer parte de você, porque você não vai conseguir ter um relacionamento, independente de qual o fim desse relacionamento seja ele amoroso, uma amizade, enfim, se você não tiver as suas individualidades e souber que elas fazem parte de você, sabe? Ah, total. Gente, façam terapia. Façam terapia, gente, é a minha indicação de hoje. Entendeu? Acabou, tchau, boa noite. Tá com alguma dúvida, faço terapia. Uma coisa que eu tinha colocado aqui pra perguntar pra vocês também é que vocês acham que, tipo, a falta de exemplo torna mais difícil acreditar que o relacionamento gay é possível? E eu digo assim, pessoalmente, às vezes, né, porque a gente, quando tá crescendo, não tem muita referência de gays, né, de LGBTs, a gente, depois que vai formando nossas amizades, né, vai caçando os LGBT pra forçar laços, pra firmar laços. Forçar laços. Não, já forçar às vezes também. Esse é meu amigo, sim! Esse é meu amigo, sim! É igual as hétero que precisa do... Chaveirinho? Do chaveirinho, gay. Chaveirinho. Nossa, gente, não seja a mulher do chaveirinho. Você Nossa, que é hétero, que tá escutando a gente, chato. né? Por favor, gosta das pessoas normalmente. Não fica usando gay de chaveirinho, não. E se você tem um amigo gay, luta pelos direitos LGBTs, tá? Aquelas que vou militar aqui. Assim, falando disso, só do chaveirinho, mas só de uma forma menos militante, é porque é chato, gente. Sim, você chega pra uma pessoa que você já tá colocando ela numa caixa, que ela vai ser de uma maneira que você viu na novela das 9, sabe? E às vezes a pessoa não é aquilo. E aí você fica é desconfortante pra você, sabe? Deveria ser desconfortante pra você. Se torna pra gente, mas deveria ser desconfortante pra você. Porque todo mundo te olha muito esquisito. Mas sobre essa questão da representatividade e tudo, eu quero pegar só um gancho nisso que o Ramos falou, da questão que o que a gente vê nas novelas e que é ensinado pra gente. Tem aquele documentário Disclosure que fala sobre como a trans e as travestis são representadas no cinema e na televisão ao longo do tempo, e como que essa imagem foi criada pra gente ter o que a gente tem hoje, que as pessoas... Nossa, esse documentário é bom demais. Mas se você for pensar, dá pra você fazer a mesma relação com qualquer pessoa que pertença à comunidade LGBTQIA+. Porque a ideia que a televisão passa e os filmes passam dos viados é que o viado é aquela pessoa afeminada, é que o viado tem que estar o tempo inteiro com a menina, é o viado que não consegue um relacionamento, é o viado que faz isso e aquilo. Então, a imagem que a gente tem perante a sociedade é o que a televisão e as mídias mostram da gente. E essa imagem é deturpada, como qualquer outra do nosso complexo, sabe? É porque não tem pluralidade, não, né? Zero. Por exemplo,
Hoje em dia, que eu me lembre, por exemplo, na Globo, eu sei que tem casos de sapatões que são bem-sucedidos em relacionamento. Eu não lembro de nenhum viado, na minha memória, assim, de noveleiro, que realmente isso tenha acontecido, sabe? Tipo assim, no final da novela, né? Assim, tem um final feliz, etc. Se tiver, tem um ou dois. Mas, tipo assim, geralmente eles estão num processo de descobrimento, ou eles estão lá, é sempre um viado que depois ele se descobre hétero de novo, assim, o milagre da cura homossexual. Então, assim, por isso que essas ideias são difíceis, porque a gente não tem esses exemplos. E aí eu acho engraçado, por exemplo, quando alguém fala, eu sou fã do relacionamento de vocês, porque aí eu percebo, por exemplo, que eu e o Conrado estamos virando exemplo para essas pessoas. Que, sim. A gente micro-influencia as pessoas. Isso Então, tipo assim, falta tanta representatividade que eu e o Conrado somos pessoas num super nicho, sabe? Tipo assim, a gente tá virando referência pra outras pessoas. Isso é tão doido de pensar. Nesse documentário do Disclosure, né? Elas falam assim, tipo, como que quando a narrativa é feita por a gente ou por pessoas que convivem com a gente está mudando isso. E isso também foi pra gente que não é trans, sabe? Hoje em dia, quando a narrativa é feita por quem vive essa história, muda, porque, tipo assim, todas essas narrativas que eram feitas antes, a gente vê, né? Tipo assim, as criações antes do Netflix e as criações depois do Netflix, né? O Netflix, apesar de tudo, ele modificou muito, ele teve muitas, ele é muito progressista, né? Em muitas coisas que ele faz. Muitas vezes por conta justamente disso, de ter pessoas que estão ali dentro que estão produzindo, que não só são empregados, que são gays, lésbicas, transexuais e que estão mudando essa narrativa, né? Tipo, de como que você vai contar essa história ali de uma forma que não é aquela narrativa que a gente vê na Globo. Mas que ainda, tipo assim, mas a Globo ainda é a Globo que tá aqui nesse Brasil, né? Nesse Brasil que vai enorme. Qual que é a porcentagem de gente que tem o Netflix pra ver? É tipo assim, 10% da população, sabe? E a gente vê isso na Globo, porque a Globo, por exemplo, agora até parece que vai ter alguma modificação interna lá, quem que vai produzir conteúdo, mas até pouco tempo atrás era tipo assim, 4 produtores de conteúdos que faziam a mesma história repetidamente. E todos héteros estavam ali colocando, que se achavam os progressistas, estarem colocando um personagem gay, LGBT, qualquer coisa que seja dentro da novela ou série dele. Mas antes, não tinha já colocava, né, personagem LGBT em novela, por exemplo, falando exatamente aqui do Brasil, né? Colocavam, mas assim, sempre como um objeto de entretenimento ou piada, né? Se tinha um gay, ele era o comediante a pessoa que se ria dele, né? Era afeminado e tal. Se tinha uma mulher que era o estereótipo, tipo, uma machona lá com raiva, nem se falava da sexualidade dela, nem nada disso, nenhum dos dois. Mas era como uma coisa, um alegório, assim, era fantasioso, como se fossem seres extraordinários. As pessoas trans, assim, sem comentários, né? Só alucinação se fosse colocar como, olha, como isso aqui é super doido, mas nunca se dando a voz para esse povo, nada disso, né? Eu acredito que, eu não acompanho novela, né? Mas eu acredito que hoje em dia a narrativa tá melhorando, assim, né? Mas isso faz muita diferença, porque quando sua mãe assiste uma novela e vê só um estereótipo, uma pessoa que não cria relação direito nem com as pessoas em volta, com nada, e é só motivo de chacota, é a referência que ela tem, né? Não, e tipo assim, nem é só a referência pro heterossexual, né? Mas tipo assim, eu que fui um adolescente que eu era fã de Glee. Tipo assim, né? Que ultimamente todo mundo de Glee tá morrendo, tá sendo uma tristeza, né? Mas tipo assim, Glee, apesar de todo mundo poder rir por conta que era um musical e não sei o que, ele era muito progressista em 2010, sabe? Tipo assim, entre aspas, pra mim já era uma coisa mais... Eu já tava resolvido ali em relação ao que eles estavam falando, mas aquilo ali, antes dele, na minha adolescência, não tinha nada do tipo. Tava falando sobre um menino na escola que era gay, que ele já se colocava como um gay. Ele criou-se um relacionamento ali na escola. Aí tinha a menina que era lésbica, que se colocava como heterossexual até ela se
assim, entender. Tipo assim, você ter essa... Isso só foi possível a partir do momento, tipo assim, de ter sido tão não estereotipado a partir do momento que a gente teve... tinha um diretor que ele é gay, tinha outros produtores ali que fazem parte da comunidade, né? E que não cria esse estereótipo tosco ali do... Mas não só um gay produzindo, né? Porque assim, pra mim, eu acho que a maioria dos... Eu vou falar aqui sem ter base, mas enfim. A maioria dos criadores de novela da Globo, por exemplo, pra mim são todos gays. Gay direito. A grande maioria. Só que, né? É outra possibilidade de criar ali. E eu fico um pouco assustada, mas é porque eu esqueço que você é muito jovem, né? Como assim na adolescência eu tava gay? A minha adolescência tinha a mulher do Ross, que era lésbica. É verdade, não foi uma referência Mas boa. que tipo assim, e quando a gente vê hoje, foi super tosco. Não, super tosco. And you never knew she was a lesbian. No, okay? Why does everyone keep fixating on that? She didn't know. How should I know? Sometimes I wish I was a lesbian. Did I say that out loud? Mas eu vou fazer uma pergunta polêmica, mas que tem que ser feita, porque eu tenho certeza que as pessoas fazem essa pergunta pra vocês. Quer dizer, eu acho, né? Não tenho certeza. Vocês, homens gays, né? Mais um estereótipo, namorando há 9 anos, as pessoas perguntam muito se o relacionamento de vocês é aberto. Comigo não. Perguntam, não muito. Sim, acontece a pergunta, mas confesso que não é muito. Eu acho que pelo fato de ser 9 anos, as pessoas não acreditam que ele esteja aberto por causa disso, porque tem toda aquela questão também de relacionamento aberto não funciona e etc, sabe? Os grandes exemplos e etc que eu acompanho geralmente é sempre as pessoas colocando, negativando o negócio, sabe? Então eu acho que por isso. Mas já perguntaram, já teve menino querendo ficar com nós dois, eu falei, que isso, ousado. Não, mas ele queria ficar com nós dois, mas tipo assim, não necessariamente porque o delícia. relacionamento seria aberto, né? Não, sim, mas assim, teoricamente também, né, Anjo? Não, às vezes pode ser só um desejo ali que, tipo, tá limitado àquela situação ali, pronto, acabou. É verdade, mas... Pode ser um fechado e só uma homenagem, assim. Relacionamento aberto é muito maior do que, tipo, uma vez ou outra que nós dois estejamos ficando com o mesmo menino. Não que isso tenha acontecido. Mas não ouço muito, não. Eu achei que o povo ia perguntar, então não tem nada a ver, né? Comigo não. Mas eu vejo... Pauta relacionamento aberto, né? Também dá um outro podcast. Eu sou muito a favor do que é combinado, né? Apesar de que eu acho que eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, notícia de hoje, né? Mas eu acho também que, assim, a pessoa também tem que saber se você é realmente adepto do relacionamento aberto ou se você tá, tipo, só querendo não, preciso de alguém pra sanar minha carência ao mesmo tempo que preciso fazer pegação. Exatamente. São coisas diferentes, do meu ponto de vista. Eu acho que isso é o mais difícil, assim. Mas, por exemplo, isso que eu falei da questão de que muitos dos casos e das matérias que eu vejo entre as... claro que nenhuma de uma matéria séria de pesquisadores, tá? Mas... muitas dessas coisas que falam que relacionamento aberto é falido, etc e tal, pra mim é porque falta conversa. Ambas as partes não estão acordando naquilo, não estão de acordo com o que está acontecendo e alguém se frustra. Então, mais uma vez, falta conversa. Você tem que realmente falar o que você acha, que você sente, pra que as duas pessoas consigam se entender e aí funcionar. Claro que existe aquela questão do vamos tentar. Tudo na vida é tentativa e erro, mas eu acho que é falta de conversa, sabe? Eu acho que você resumiu bem, viu, Gustavo? Porque vou falar, relacionamento aberto não dá certo tanto que terminou, mas monogâmico também termina um tanto. Exatamente. Eu acho que realmente o segredo é conversar. E assim, é o que você cria ali com a pessoa. O povo não conversou e fala, vou ter um relacionamento aberto. Mas você dormiu de conchinha com a pessoa? Não pode. Uai, você não falou? deve rolar uns diálogos assim, né? Gente, tabu em relacionamento tem que ser só, sei lá, golden shower. Não que hoje em dia já é bem falado, né? Deixa eu ver o que é um tabu. Eu não consigo nem imaginar um tabu. Escatológicos, né? Pode ser um tabu, talvez. Mas deixa isso pra ser tabu. Coisa de relacionamento
relacionamento conversem, porque tem que conversar, né? Tem que ser sincero consigo mesmo, sabe? Que eu vejo muitas situações num relacionamento aberto heterossexual é que, na verdade, a mulher tá fazendo a concessão ali, né? Naquele relacionamento, porque ela tava querendo um, e o cara, na verdade, não tá disposto a fazer concessão nenhuma, e aí ele fala assim, vamos ter um relacionamento que é aberto pra eu continuar a pegar todo mundo que eu quero pegar, né? E aí eu vou ter esse escape, igual você falou antes. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter uma amadurecida, assim, de ambas as partes, de entender, tipo assim, por que você tá querendo ter esse relacionamento aberto, sabe? E não ser essa coisa, porque, tipo, porque senão fica muito fácil, né? Tipo assim, qualquer pessoa ali, posso ter esse relacionamento aberto ali, no momento eu vou fugir e tal, e aí eu não vou crescer junto. Crescer junto no sentido não de criar uma coisa no futuro, mas tipo assim, conversar, né? Eu boto fé. Eu tento ser uma pessoa não preconceituosa, né? Tento muito, mas às vezes é difícil. Quando fala de relacionamento aberto, eu sou muito receptiva, quero entender as diferentes perspectivas da pessoa. Só que aí quando você chega nesse assunto, tipo, o homem hétero propôs um relacionamento aberto pra mulher hétero, aí eu já não fico confiando. Homem hétero não é confiável. Que aí eu já boto meu pé atrás. Agora, os gays, aí eu falo, deve dar certo, deve ser o quê, até sapatão tudo. Se o homem hétero propôs isso, eu já tenho um preconceito. Mas assim, vai saber, deve funcionar pra algumas pessoas. O preconceito que eu não tenho é como se for duas mulheres. Porque pra duas mulheres chegarem e estar dispostas nesse relacionamento aberto, eu acho que elas foram elas, tipo assim, chegaram num consenso, elas conversaram noites e noites sobre isso. Teve muita DR. E aí elas entenderam que, tipo assim, na verdade elas gostam de uma da outra, elas se amam, mas tem alguma outra coisa ali que as duas estão dispostas a fazerem que não é com a outra. Mas justamente por conta dessa nossa criação, sabe? Que a gente falou antes, tipo, mesmo nós sermos gays, nós fomos criados eu fui criado ainda enquanto homem, esperando, não fazendo nada, né? Então, e não fazendo concessão alguma sobre meus desejos e tudo mais. Então, eu acho complicado por conta disso, porque até você tem que realmente conhecer a pessoa, pra ela não tá rindo da sua cara. Menino. Mas aqui a gente já está se prolongando demais. Eu queria só tratar 2 podcasts, mas eu queria, antes da gente passar pro bloco final, só uma coisa que eu acho interessante, porque acho importante educar os jovens, né? Acredito que deve ter algum jovem nos ouvindo. A pergunta mais íntima, né? Se sintam à vontade de responder ou não. 9 anos de relacionamento, ainda rola um sexo seguro? Sempre. Eu acho que proteção você tem que ter independente. Assim, claro que pode acontecer se você confia muito na pessoa e etc. Mas eu acho também eu particularmente tenho receio, porque a única pessoa que você pode confiar na vida 100% é em você. Então, você pode evitar doenças e etc. Evite, gente. Gostei. Eu cavei essa pergunta porque eu acho importante educar os jovens. Não, amiga, super. A gente tem uma amiga que ela começa a namorar 2 meses depois, ela já não usa, sabe? E aí eu acho super problemático. Tipo assim, ok, se ela tivesse um relacionamento há mais tempo, ainda sim seria problemático, mas eu acho que tem menos, porque você tem mais confiança na pessoa, você viveu muita coisa, tem toda aquela responsabilidade afetiva e tudo. Agora, principalmente começo de relacionamento, tem chance, mas com a gente é sempre. Adorei, gostei, vocês são realmente uma inspiração. E assim, essa desculpa que somente os homens héteros fazem, né? Porque assim, não tem como a gente fugir deles, né? Estão em toda parte. Mas que tem muita essa coisa, né, que a gente vê aí, que é tipo assim, mas incomoda, e não sei o que, tipo assim, isso é tudo balela, gente. Na cara. Isso é tudo balela, isso é balela pros dois lados, mesmo você sendo passivo, você sendo ativo. Verdade. Isso é uma coisa que a gente tá trazendo. Fala que veio de um, e o outro foi levando, e aí o outro foi levando, e o outro foi levando, e hoje em dia a gente tem uma indústria pornô toda baseada nisso, né, que é tipo assim, sexo sem camisinha, aí tem tipo no título, sexo sem camisinha, como se isso fosse tipo assim, tesão à parte, tipo, para. É um fetiche, né, até. Exatamente. Eu acho que tem que fazer o teste cego, né? Como assim? Não conheço. A pessoa fica falando que incomoda, então vamos fazer o teste cego aqui pra ver se deixa pra ficar um pouco baixaria o programa. Vai acontecer, você não vai saber como, e depois no final você vai ter que adivinhar, né?
Se foi com ou sem proteção. Letícia sempre colocando o jogo no meio das coisas. Mas eu acho que a gente falou muita coisa bacana aqui. Depois eu vou convidar vocês para voltar. Acho que o público vai pedir, vai querer saber mais sobre esse relacionamento modelo que as pessoas acham, são fãs do fã-clube. Podem acessar lá o @casal. Eles têm um perfil casal. Perfil de casal tem uma foto com uma atrás da outra assim no pôr do sol. Segurando a barriga. Não, vamos fechar esse assunto aqui, né? Você ficou muito doido. Você tem alguma coisa mais que vocês querem falar sobre relacionamento? Dar uma mensagem aí pro público? Senão a gente vai pro nosso bloco de recomendações. Gente, só desconstrua a heterossexualidade compulsória. Eu ouvi esse nome, esse conceito, não sei de quem, mas eu achei o máximo. Porque o que a gente reproduz durante toda a vida, mesmo quando a gente é viado, etc., a gente sempre tem uma coisa compulsória com a heterossexualidade, uma ideia heterossexual de como a gente tem que fazer as coisas. Então se desconstrua disso. Acaba com Zé. Era esse ponto também que eu ia falar. Adorei. Porque, tipo assim, mesmo a gente, enquanto homossexual, a gente leva uns estereótipos pra vida de como que a gente tem que se comportar, né? Você pode ser gay, mas você não pode ser gay afeminado. Você pode ser sapatão, mas você não pode ser sapatão super masculina. Mas até mesmo às vezes umas coisas que eu vejo, tipo assim, às vezes tem uma sapatão que é super masculina e aí ela já transfere pra ela uns comportamentos super tóxicos de homem hétero, sabe? Tipo assim, peguei não sei quem e não sei o que você fica assim, meu Deus do céu, sabe? Mas eu vejo muito também, eu já vi muita, tipo, mulher super feminina, né? Um estereótipo feminino, sapatão super feminina e super machista, super grosseiro. Então, tipo assim, vai pra todos os campos, nem fica só no campo de essa coisa do gênero, da performance do gênero, não, sabe? Eu acho que acontece pra todo lado, assim. Inclusive, mas assim, eu acho que é o melhor conselho que vocês poderiam dar, gente. Tipo, e leva as coisas de ruim só, sabe? Só as vacaiadas dos héteros. E só leva coisa, né, coisa gente? Tem boa, tanta né? coisa aí pra levar e só leva coisa ruim. Pra quê? Mas hétero tem coisa boa, fica aí o questionamento. Não. Mulheres héteros, talvez, pensamentos. A casa. Mas achei ótimo. Acho que são boas dicas, ótimas dicas. E agora a gente vai para o indicações. Que é um espaço onde meus convidados promovem alguém, ou até mesmo indica alguma coisa que viu, divulga um projeto, alguma série. Qualquer coisa que você indicar aí, indica e a hora é agora. Correto. Eu Tem alguma coisa pra indicar pro público? indico. Ela é cabeleireira. O cabelo, suas unhas e suas pedestas. Você indica ver o vídeo da Leila cabeleireira ou ir no salão. Que é muito bom, gente. Na verdade, mais cedo eu e o Gustavo, a gente tava falando disso, né? Quem que a gente ia indicar. E aí eu falei que eu falei assim, gente, eu não tenho que indicar, porque tudo que eu já vi que eu poderia indicar já foi indicado nos episódios passados. E eu fiquei assim, o que eu vou indicar e tal? Aí eu falei assim, eu vou indicar a Leila cabeleireira, porque é muito boa. Cabeleireira Leila. E aí, Fez porque a assim, minha as semana, únicas né? coisas que eu não tô vendo, que eu tô vendo fora do que foi indicado aqui, são coisas de decoração de casa. É decoração de casa. E eu acho que uma dica que é boa pro povo aí, porque, por exemplo, eu comprei um quadro que eu queria ele há uns 4 anos. E eu tô querendo comprar agora uma poltrona que eu gosto dela, deve ter, tipo assim, uns 10 anos. Então, tipo assim, saiba dos seus gostos e não vão no modismo, porque, tipo assim, as coisas não precisam serem de imediato. Isso, eu não estou falando sobre o relacionamento, que foi o tema desse podcast, tá, gente? Estou falando sobre comprar. Não compre nada agora, espere 10 anos. É o conselho do porque, correto. às vezes você não tem necessidade de comprar aquilo agora, né? Mas, tipo assim, eu
dei uma arrumada aqui em Consumo casa, consciente, mas, tipo assim, gostei. saber o que você gosta, sabe? É aquilo que, tipo assim, você fala assim, tá, agora eu vou comprar aquilo que eu já queria, sabe? Pra não despejar também até mais lixo aqui, né? Mas, basicamente, saber aquilo que você gosta, porque aquilo que você gosta, você pode gostar pra sempre. Gostei, minimalista. Bom, E você, a Gustavo? minha indicação, na verdade, é uma série do HBO, que é a série com a Eureka, a Bob e a Chandler, que é como se fosse um Queer Eye, só que elas vão para cidades que são pequenas e, pelo que eu entendi, majoritariamente cristãs, etc. E elas fazem um show de drag com pessoas locais. E essas pessoas locais geralmente estão passando por algum tipo de situação que envolva o espectro LGBTQIA+. E aí você conhece mais sobre ela, você vê o que tá acontecendo, é como se fosse um Queer Eye mesmo, sabe? A série chama We Are Here, em tradução livre, Nós Estamos Aqui, que é o título do show delas em cada cidade. Acho que vale muito a pena ver, é bem fofo, bem legal, emocionante. Ai, gostei, é o tipo de coisa que eu gosto, vou assistir. É muito legal de você ver, tipo assim, no interior dos Estados Unidos, sabe? Politizando, né? Mas, tipo assim, de você ver que, na verdade, são muitos Estados Unidos, da mesma forma que são muitos Brasis, e que essa ideia, essa venda americana do American Dream, mas às vezes não acontece por conta disso, sabe? Tipo assim, a pessoa às vezes é do interior e aí as coisas não acontecem da mesma forma que é o Brasil. E aí as pessoas ficam se iludindo que tem que ir para os Estados Unidos e tudo mais. Exatamente. Ah, essa lenda aí. Falácia. Adorei. Vocês querem deixar. Eu quero dar uma indicação também. Eu vou indicar o podcast que chama Fora da Caixa. É um podcast feito por pessoas negras, já tem um monte de coisa interessante, mas eu vou falar especificamente do último episódio que eu ouvi, que é sobre ballroom no Brasil. Tem inclusive o meu amigo Marcelo lá falando, tem a Lázaro dos Anjos e outras pessoas do Brasil falando, e tipo, eu escutei, comecei ontem, acabei hoje, aprendi muita coisa. Eu acho que a gente tem que ver, né? Então a gente fica vendo vários programas, né? E às vezes a gente nem tá escutando as pessoas que fazem a cena aqui em Belo Horizonte e no Brasil. Eu achei muito legal, essa é a minha indicação. E ainda mais que tá em bastante evidência por causa de Legendary e tudo mais. Eu acho que é uma indicação bem atual. Escutem lá que ficou muito bom. Escutarei. Vocês querem deixar seus arrobas, vocês ficaram famosos pra galera seguirem vocês ou não? Arroba Câmara Gustavo, eu não posto muito, mas não peço um social media pra mim mesmo, mas vocês podem me conhecer. Sou Conrado, o meu arroba é @Conrado Perdigão. Também não posto muito, não tenho muitos posts, então não sou um bom influencer. Não tem nada pra postar também, né, gente? Bicho reservado. Somos bicho reservada. Não tem nada pra postar também, não tá acontecendo nada no mundo. Quer dizer, tá acontecendo muita coisa no mundo, não tá acontecendo nada em volta, gente. Então, um pezinho na areia pra tirar foto. Então tá bom. Temos um programa sobre relacionamentos. Um beijo. Na verdade, o que te incomoda é que eu sou gay, de sucesso, e você é um hétero falido. Daqui a pouquinho a gente vai. Então,